Olá, amigos, tudo bem? Hoje eu quero contar para vocês uma história. Depois eu vou deixar na descrição onde você pode ler essa história completa. Eu quero falar com vocês a respeito de José. José era um rapaz que tinha sonhos onde ele via os irmãos dele se prostrando diante dele. E várias vezes ele tinha esses sonhos, repetidas vezes, e ele contava para os seus irmãos ficavam muito aborrecidos com ele, achando: quem é você para achar que nós vamos nos prostrar diante de você? E eles tinham muitos ciúmes de José, porque José, eles achavam que era o filho preferido do pai deles, porque José foi filho de um grande amor da vida daquele homem. E com essa raiva toda que eles tinham de José, eles fizeram uma maldade com ele. Eles saíram para apacentar as ovelhas do pai, o gado, né? E eles jogaram José dentro de uma cisterna. Iam deixá-lo lá para morrer. Mas um dos irmãos falou: não, gente, não vamos fazer isso. Ele é sangue do nosso sangue. Como nós vamos matar alguém do nosso sangue? E estava passando uma caravana de mercadores de escravos. E o que eles fizeram? Eles venderam José como escravo. José acabou indo parar no Egito. No Egito, José foi comprado por o chefe da guarda real para trabalhar na casa dele como escravo. E José se desenvolveu muito bem. José sabia fazer cálculos, sabia administrar muito bem. Tudo que ele fazia prosperava. Então esse nobre deu a administração da sua própria casa para José. E ele podia sair tranquilo, que sabia que José dava conta do recado. Mas a esposa desse homem chamado Potifar, desse nobre, tentou seduzir José. José era um rapaz formoso. E José, um homem temente a Deus, não aceitou ser seduzido por ela e fugiu. E ela, muito nervosa, muito se sentindo rejeitada, ela começou a gritar, dizendo que José tinha tentado violentá-la. E dessa maneira José acabou indo preso. Ficou na prisão por vários anos. E durante esse período, também foram presos 2 funcionários do palácio, o copeiro do rei e o padeiro do rei. E numa das noites, esses 2 rapazes tiveram sonhos. E eles contaram sonhos para José. E José teve a oportunidade de interpretar o sonho de cada um deles, dizendo que o padeiro ia ser morto no dia seguinte e que o copeiro ia ser liberto, ia voltar a trabalhar no palácio. E assim realmente aconteceu. E quando o copeiro foi liberto, José falou para ele: olha, não se esqueça de mim quando você estiver lá no palácio. Passaram ainda alguns anos de José na prisão, até que um dia Faraó teve um sonho que deixou ele muito perturbado. Ele voltou a dormir, teve praticamente o mesmo sonho, de forma diferente, mas com o mesmo significado. E aí ele mandou chamar todos os sábios do palácio, do reino, e ninguém conseguia decifrar o sonho. Então o copeiro se lembrou de José e falou: olha, tem um rapaz assim, né, na prisão, interpretou o meu sonho, deu certo. E Faraó mandou chamá-lo. José tomou banho, se vestiu para se apresentar diante do rei, e o rei lhe contou o sonho. E ele conseguiu interpretar o sonho do faraó. E ele ficou muito agradecido e falou que não existia ninguém naquele reino com tamanha sabedoria. Então, ele foi nomeado governador do Egito. José foi governador do Egito. E houve uma grande seca e José conseguiu estocar alimento, enfim. Como governador, ele saciou a fome do Egito e de várias regiões naquela época, inclusive dos seus irmãos, que chegaram aí ao Egito em busca de alimentos. E a história é linda, porque ele perdoa os irmãos deles, se reencontra seu pai. E essa história tem uma mensagem muito importante para todos nós. Deus usa de caminhos que nós não conseguimos entender. Ele diz que os nossos caminhos não são os caminhos dele, e os nossos pensamentos não são os pensamentos dele. Então Deus age de formas que nós não entendemos. Mas se você analisar comigo,
Se os irmãos de José não tivessem vendido ele como escravo, ele jamais teria chegado ao Egito. Se ele não tivesse sido preso, ele jamais teria tido a oportunidade de interpretar o sonho dos dois rapazes e, consequentemente, interpretar o sonho do faraó e ocupar um cargo de honra. Então, muitas vezes, nós damos uma volta imensa. Deus nos permite passar por caminhos tão tortuosos para chegarmos num lugar de honra, realmente. Então pense nisso. Se você estiver passando por uma luta, por uma batalha que você está sofrendo muito, principalmente se essa batalha envolve entes queridos, porque normalmente nós preferimos que doa em nós, mas que não doa neles, né? Às vezes nós queremos mudar de lugar para evitar que os nossos queridos sofram e a gente acaba sofrendo muito mais. Saiba disso. Deus permite muitas coisas para um objetivo muito maior. E se você crê que realmente Deus está no controle de tudo isso, você vai ver a glória de Deus. Você vai ver que não existe impossíveis para o nosso Deus. Então se apegue a Ele, busque-o, confie, entrega essa situação nas mãos do nosso Deus, porque Ele é poderoso para fazer muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Porque ainda que nós sejamos infiéis, todavia Ele permanece fiel. Tá bom? Eu vou deixar a referência dessa história de José na descrição. Começa no livro de Gênesis a partir do capítulo 37. É uma história maravilhosa e vai servir de inspiração para te trazer paz, para te trazer esperança e principalmente confiança. Tá bom? Deixa o seu like aí no canal, compartilhe se você gostou da mensagem e até a próxima. Deus abençoe vocês. Tchau.